Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora à nossa prece inicial. Vamos imaginar que estamos em um lugar bem bonito, um lugar junto à natureza, que foi criada também por Deus nosso Pai. Rogando a Ti, Senhor, Suas bênçãos e Seu amparo neste momento em que nos reunimos em Seu nome para mais um estudo do GEAL. Que possamos, Senhor, ser envolvidos neste Seu amor infinito, para calar os nossos pensamentos, aquietar nossos corações e tirar o melhor proveito deste estudo que será ofertado hoje. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. E esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoas queridas. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade não é deste mundo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20. E é uma mensagem de François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Ele começa falando assim, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo.
Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixam amargamente da situação em que se encontram. Então, esse é o primeiro parágrafo dessa mensagem, né? Então, assim, todos nós queremos ser felizes, porém erramos quando buscamos essa felicidade em outras pessoas ou em outras coisas materiais. Quando vemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é deste mundo, não devemos entender que a vida aqui na Terra é só sofrimento, mas sim que estamos aqui para aprender, pois a vida neste mundo é uma grande escola. Os que ainda estão muito ligados ao material sofrem porque não puderam ter o que acham que é essencial para a sua felicidade. Outros condicionam a sua felicidade à fama, sucesso e poder. Para outros ainda, a felicidade é não ter nenhum problema. Entretanto, os que já estão mais espiritualizados buscam a felicidade nas coisas mais simples da vida, como família, amigos, ou mesmo na prática sincera da caridade cristã, por entenderem que a felicidade não está em ter, e sim em ser. Ser compreensivo, carinhoso, cuidadoso, enfim, trilhar a felicidade, possibilitando tudo isso ao seu próximo. O que passamos aqui, que ora nos parece uma tortura, nada mais é do que a prova do imensurável amor de Deus por nós, dando-nos, quantas vezes foram necessárias, as chances de ressarcirmos os débitos em abençoado aprendizado no caminho do burilamento pessoal. A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui, quando entendemos que devemos descobrir qual a razão de estarmos nessa existência. Para isso, devemos buscar a nossa melhora moral e espiritual, e assim transformar as pequenas felicidades em momentos grandes o suficiente para levarmos uma vida forte para as provações, porém sempre tranquilos na paz do Mestre Jesus. Olá, meus queridos espíritas mirins. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que as explicações que vocês ouvem dê para vocês entenderem e tudo mais. O tema de hoje é a felicidade que não é deste mundo. Então vamos começar com uma historinha. Uma sementinha carregada pelo vento caiu no chão da floresta. A terra ali era bem fofinha. Alguns raios de sol iluminavam e aqueciam aquele lugar. Tudo fez com que a sementinha germinasse, surgindo assim uma plantinha. A plantinha cresceu, 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 ficou mais alta que as outras. Lá viviam muitas árvores, mas ela se tornou a mais alta. E por isso ela começou a se achar muito importante e vivia dizendo: vejam como sou muito mais alta que vocês. Vejo o sol todos os dias, antes de vocês. Cuidado, dizia uma das árvores. Se vier uma tempestade, a primeira a ser atingida por um raio será você. Imagine só, forte e alta como sou, nada me atingirá. Outra árvore que havia vivido muitos anos também dizia: não se orgulhe tanto, se o homem
aparecer por aqui com seu machado, é a você que ele verá primeiro. Acreditando que nada lhe aconteceria, ela pensava: ora, elas estão com inveja da minha beleza. Todas elas ficam só me olhando. Ela não deixava que os pássaros nela pousassem ou fizessem seus ninhos. Espantava também as borboletas e as abelhas. Xó, 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 saiam, saiam, vocês vão quebrar e sujar os meus galhos. As árvores mais velhas continuavam aconselhando: você precisa ser útil. Os pássaros precisam de seus galhos para fazer seus ninhos. Outra dizia: as abelhas precisam do néctar de suas flores. Mas ela fingia que não ouvia. Eu, hein? A árvore parecia feliz, mas secretamente ela sofria. Sabem por quê? Porque ela via que todas davam frutos, davam flores e frutos que enfeitavam seus galhos na primavera. As suas flores caíam murchas, sem se transformarem em frutos. Ela não sabia por quê. Para dar frutos, ela precisava do auxílio dos insetos que levam o pólen de uma flor a outra. Certo dia, caiu uma tempestade. Sabem aonde? Em cima aqui da árvore, que era toda medida. E aí o raio queimou ela todinha e ficou somente um galho sequinho. Puxa vida, esse galho seco. Bom, quase não restou nada da pobrezinha. Parecendo estar morta, sofria por ter perdido sua beleza. Com o passar do tempo, começou a se lembrar dos conselhos dados pelas árvores mais velhas. E percebeu que nada fizera de bom em sua vida. Arrependida, passou a pedir a Deus uma nova oportunidade. Orou a Deus pedindo por isso. Bom, chegou novamente a época das chuvas, dando oportunidade a ela. E aí chovia bastante, com o sol, com a chuva. Bom, a árvore então, queimada, ela sentiu que estava acontecendo alguma coisa com ela. Alguns brotinhos começaram a nascer nela. E aí ela percebeu que estava se modificando, brotinhos surgindo, se desenvolvendo, formando lindos galhos. Feliz, ela agora desejava que os pássaros se aproximassem. E aí, conforme foi saindo um brotinho, uma folhinha, outras folhinhas, ela foi se sentindo mais fortalecida, mais feliz. E aí, esta nova árvore ficou igualzinha a todas as outras. Nela pousaram borboletas, pássaros, pousaram mais pássaros ainda. Bom, e cada vez mais chegavam bichinhos, abelhinhas, muitas abelhinhas, formando toda aquela alegria. Surgiram também joaninhas, e ela foi se sentindo cada vez mais feliz. As flores começaram a aparecer. E ela se animou, porque ela viu que ela estava como as outras. Depois das flores, então, o que aconteceu? Vieram os frutos que ela tanto quis, porque ela sabia que esse era o destino dela. De todas
as árvores. Ela então se deu conta de tudo aquilo que ela tinha. Ela era feliz. E a felicidade não é a beleza. A felicidade são os amigos e tudo de bom que nós podemos fazer. Bom, há agora muita alegria naquele lugar. A árvore modificada não se cansa de agradecer a Deus, porque, sendo útil, encontrou a felicidade. Bom, meus evangelizandos, vocês acabaram de assistir a contação de uma historinha, a árvore que aprendeu a ser feliz. E vocês lembram do início? Vou colocar mais para cá, para que vocês possam me ver. Vocês lembram do início? Bom, no início ela era só uma sementinha, cresceu, ficou bonita. E aí, no que ela ficou bonita, ela achou que ela podia fazer tudo que ela quisesse, até destratar as suas amigas que estavam ali no mesmo jardim que ela. As outras lhe alertavam, lembram disso? Porque toda vez que a gente faz alguma coisa errada, nós sempre encontramos alguém que nos auxilie, que nos alerta, falando de Jesus, falando as coisas certas, como os nossos pais, que sempre falam conosco. Bom, e aí aconteceu de vir um raio, cair exatamente em cima dela, porque o Pai, ele deixa que as coisas aconteçam conosco, porque isso é aprendizado, né? A dor nós precisamos passar para a gente entender que a gente precisa evoluir, crescer, fazendo o correto, tratando bem, fazendo a caridade, sendo amigo, sendo irmão, sendo família, não é? Ela nem sabia que as árvores precisavam dos pássaros e insetos para viverem. Por quê? Ela não procurou saber em que ela poderia ser útil. As outras tentavam lhe alertar, mas ela nem deu bola. Bom, com o tempo ruim que veio, o raio, ela acabou sofrendo as consequências. Ficou feia, sofreu. Mas ela lembrou de tudo aquilo que ela havia ouvido das suas amigas. Orou a Deus, Deus lhe atendeu, porque Ele olha o nosso coração, o nosso íntimo. A nossa oração tem que vir lá de dentro, com sinceridade. E Deus atendeu ao seu pedido, deu-lhe uma nova chance. E aí ela foi crescendo, crescendo, e hoje ela está, ó, com florzinhas, com pássaros, com tudo. Eita, a outra árvore caiu. Então, amores, espero que vocês tenham entendido que a felicidade não é deste mundo, como a árvore finalmente entendeu que é servindo ao outro que nós somos felizes, todos nós. Nossa felicidade depende também da felicidade do outro. Beijos, até semana que vem, próxima atividade. Oi, gente, tudo bem? Vamos à nossa atividade? Nós vimos a história da árvore. E aí, essa nossa atividade vai ter alguma coisa com árvore. Vamos lá? Bem, crianças, como eu tinha falado, nós vamos fazer uma atividade que tem a ver com árvore. Nós vamos fazer uma árvore. E o que nós vamos precisar? De uma tesoura, de papel para poder cortar, lápis, canetinha. Mas se não tiver canetinha, pode ser uma caneta comum, um lápis mesmo. O importante é a gente se expressar. E o que tem a ver essa atividade de fazer a árvore com o nosso tema? Primeiro, porque nós assistimos um vídeo que tem a ver com a árvore, não é mesmo? A árvore que ela queria ser mais feliz, né? No finalzinho da história,
ela descobriu uma maneira dela ser feliz. E o nosso tema é um tema que diz que a felicidade não é deste mundo. Mas será que a gente não pode ser feliz pelo menos alguns momentos da nossa vida? Podemos. Então, essa atividade, nós vamos refletir sobre isso. Nós vamos desenhar uma árvore e vamos colocar nessa árvore o que nos deixa feliz. Nós vamos refletir. Então, vamos lá? O importante é se expressar. Não é desenhar bem, é se expressar. Então, vamos lá? Eu vou pegar o meu braço, vou colocar aqui. Eu botei 2 folhas, sabe por quê? Porque a minha mão é grande. Aí eu vou botar aqui, ó, a minha mão aqui e vou contornar. Ó, vou contornar. Lembrando que não precisa ficar bonito. O importante é a gente pensar. Porque a arte mexe com nossos sentidos, ó. Enquanto que a gente está desenhando, a gente está refletindo. Eu estou pensando o que me faz feliz, o que me faz ficar alegre. Ó, desenhar me faz ficar mais calma. Eu fico mais contente. Pronto. Esse é o contorno da minha árvore. E aí, agora, eu vou fazer o que eu quiser aqui na pintura, ó. Vou fazer umas folhinhas. Enquanto isso, eu vou pensando o que me faz feliz. Aí, esse papelzinho aqui, ó, você pode cortar. Que cada papelzinho que você botar e colar ali na sua árvore vai ser uma reflexão, um pensamento que você teve de que te faz feliz. E aí, eu fico feliz, sabe quando? Quando eu consigo reunir a minha família. Aí eu vou pegar, eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar uns bonequinhos para representar a minha família. E vou pegar a cola e vou colocar aqui na minha árvore. Eu fico feliz quando a família fica reunida. E aí eu vou pintando, vou lembrando dos momentos em que a gente tá juntinho, que a gente tá rindo, lembrando de quando a gente estava pequeno, lembrando das coisas que a gente fazia quando era criança. E aí eu fico muito feliz. Vou pensar uma outra coisa. Eu fico feliz também quando eu estou em contato com a natureza. Vou desenhar uma florzinha. Vou desenhar uma florzinha, deixa eu botar uma outra cor. Deixa eu botar aqui. Uma florzinha vermelha. Vou botar aqui. Estar em contato com a natureza me deixa calma, feliz. Eu fico muito satisfeita. Então, essa florzinha representa isso. Aí eu vou pintando e vou pensando o que me deixa feliz. O que é? Deixa eu pensar aqui. Eu fico feliz também. Deixa eu ver. Quando eu cuido das minhas plantinhas, faço os mudinhas com as minhas plantas. Fico feliz também quando estou com vocês na evangelização. Eu fico feliz também. Então,
Eu vou colocar essa de rosa. Quando eu estou com vocês na evangelização, eu fico feliz. Então, vai ser representado por essa florzinha aqui. Aí eu vou botar uma colinha. E vou colocar bem aqui. Ó, vocês estão aqui juntinho comigo. Fico feliz também. Pensa aí vocês, o que fica? Você fica feliz com o quê? Você fica feliz quando você tá com um amigo seu e vocês ficam brincando juntinhos? Ficam? Então eu vou fazer um aqui representando isso para vocês. Vou colocar você e seu amigo. Tá lá, você e seu amigo. Vou pintar de azul. Quando a gente tá pintando, a gente tá se expressando. E a gente fica em contato com a gente mesmo. Vocês repararam que todo estudo que a gente faz sempre vem nesse assunto do autoconhecimento, da gente se entender mais, porque cada vez que a gente se aproxima mais da gente mesmo, da nossa essência, do que faz a gente feliz, do que não faz a gente feliz, a gente vai se encontrando mais, a gente vai se conhecendo mais. E aí, gente? Gostaram da minha árvore? Eu gostei. Quero ver vocês fazerem a de vocês também. Tá combinado? Tchau, tchau. Vamos então à nossa prece agora? E agora chegou o momento da gente agradecer. Agradecemos a Ti, Deus Pai amado, e a Ti também, Jesus querido irmão, por esse estudo, por estarmos reunidos, sempre pensando no bem, sempre tentando melhorar, de degrau em degrau, de pouquinho em pouquinho. Rogamos a Ti, Pai, que abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, a todos nós e a todos os nossos irmãos em humanidade. Obrigada, Pai, por todos os ensinamentos, pela Sua presença em nossas vidas e que possamos, assim, com o coração cheio de amor, terminar o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
de sermos melhores do que fomos antes, confiantes em nossa missão de sermos sementes de luz. Iremos seguir uma trajetória de amor juntos em Jesus. Sopram em nós ventos da Galileia, trazer a certeza do bem, triunfando no final sobre as trevas, enfim proclamar. Sopram em nós ventos da Galileia, trazer a certeza do bem, triunfando no final sobre as trevas, enfim proclamar uma era fraterna de paz. Iremos seguir uma trajetória de amor juntos em Jesus. Sopram em nós ventos da Galileia, trazer a certeza do bem, triunfando no final sobre as trevas, enfim proclamar. Sopram em nós ventos da Galileia, trazer a certeza do bem, triunfando no final sobre as trevas, enfim proclamar uma era fraterna de paz. Uma era fraterna de Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um povir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino
elementos que encerram essa visão, apenas rudimentos na minha condição. Mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas,
na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser por guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Avisos de setembro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todos os sábados às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13h às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, sua contribuição pode ser feita por Pix ou depósito em conta corrente. Os dados bancários encontram-se disponíveis na secretaria de nossa casa. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, aos domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp, e-mail ou telefone. As informações estão disponíveis na Secretaria do SEM. Campanha de irradiação pela paz. Todas as terças-feiras, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º CEU, CERJ. Retornamos ao presencial, com o protocolo de uso obrigatório de máscara. Reuniões públicas.
domingo às 9 horas e quinta-feira às 14h30. Fluidoterapia, terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30, reunião pública, às sextas-feiras, 20 horas, e a prece da saudade, às quintas-feiras, 19h30. O pagamento das mensalidades e as doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou PIX diretamente na conta corrente do SEM. Os dados bancários estão disponíveis na secretaria de nossa casa. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de trazer neste momento algumas orientações e informações a respeito da nossa casa. Já estamos funcionando com as reuniões presenciais. São elas: as reuniões públicas das quintas com início às 14h30 e as reuniões públicas dos domingos com início às 9 horas da manhã. Paralelamente a estas duas reuniões, temos a evangelização infantil, que é coordenada pelo GEAL. Então, enquanto os pais assistem à reunião pública, as crianças participam de atividades lúdicas e educativas, tendo como base a doutrina espírita. Também as reuniões de fluidoterapia, para aqueles que forem orientados a frequentá-las, e que acontecem às terças com início às 19h30 e às quartas com início às 9 horas da manhã, também já estão ocorrendo de forma presencial. Mas para todos aqueles que ainda não puderem, por algum motivo, frequentar as reuniões públicas presenciais, ainda manteremos as reuniões de sexta-feira à noite, com início às 20 horas, e a prece da saudade, que ocorre todas as quintas-feiras, às 19h30, no modelo online, sendo elas transmitidas aqui, pelo canal do YouTube. Estas informações se encontram detalhadas aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com os respectivos links de acesso. Também temos o nosso jornalzinho mensal, o Ceaeiro de Miguel, que contém todas as informações da casa, nos trazendo os cursos que a casa oferece, com os dias e horários, as programações das atividades e reuniões que ocorrerão no mês, as campanhas para doação e várias outras informações a respeito do funcionamento da casa. Outra informação importante é a respeito do nosso atendimento fraterno, que está à disposição de todos que queiram conversar ou tirar alguma dúvida. O telefone e o e-mail dele se encontram também descritos aqui embaixo. Pois bem, a nossa programação de hoje teremos o desenvolvimento do seguinte tema, discutindo a mediunidade. E quem irá nos trazer as reflexões sobre esse tema será o nosso companheiro João Dião. Mas antes,
teremos o nosso jovem Leomar fazendo a leitura da página inicial e logo após a prece de abertura sendo feita pela nossa companheira Kátia. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas nesta noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Não se esqueça de dar o like, é muito importante para nós. Estejamos com Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. No dia do Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos. Se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destacava-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Boa noite, amigos queridos. Já podemos sentir as vibrações dos amigos espirituais através da ambientação que nos foi oferecida nessa noite. Sentir a presença de Jesus adentrando em nossos lares, sentir desse teu carinho, desse teu amor, e assim te pedindo, Jesus, envolva-nos com teu manto, mas envolva também, Senhor, ao nosso companheiro ou companheira que nos trará as reflexões dessa noite, para que as palavras possam surgir em nós como bálsamo salutar,
como refrigério de nossas almas, que desperte em cada um de nós essa doutrina bendita, nos levando a refletir sobre a necessidade de desfazer assim o homem velho e ir em busca da paz que tanto almejamos, sabendo que depende de cada um de nós, do nosso esforço para vencer as nossas imperfeições. Por isso nós te pedimos, Mestre, fique conosco, toque aonde dói, toque aonde não podemos ir, Senhor, mas nos conforte através da esperança e da paz de tuas palavras que serão trazidas através de nosso companheiro ou companheira. Que nos permita assim, Senhor, iniciar a reunião pública da noite de hoje através da tua graça. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é João Dion da Cunha. Eu tenho a pele branca, tenho 77 anos de idade, cabelos e bigode brancos, os óculos, e sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Nós vamos estar estudando nessa noite no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Dar de graça o que de graça receber. Nós vamos tentar, com certeza, abranger todo o capítulo, que tem 4 itens. Dom de curar, depois preces pagas, depois fala das vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Antes da gente entrar no primeiro tema da noite, vamos fazer um breve comentário a respeito de um acontecimento que gerou essa mensagem de Jesus, a mensagem do dom de curar, que é uma mensagem que está em Mateus, diz assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Está em Mateus capítulo 10, versículo 8. Aí tem um comentário de Kardec. Dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Aconteceu esse fato, com certeza, depois do dia de Pentecostes, né? Antes de mais nada, mas vamos nos lembrar desse detalhe. O dia de Pentecostes era uma celebração judaica que durava semanas, essa celebração, e começava no 50º dia após a Páscoa. Neste dia, os apóstolos, juntamente com alguns discípulos, estavam todos reunidos para celebrar esse evento judaico, né? E nesse dia aconteceu uma eclosão mediúnica, vamos dizer assim. Essa eclosão mediúnica foi quando os médiuns, os presentes começaram, cada um com uma determinada característica, em que se despertou neles a psicofonia, a psicografia, não mentalizada, não escrita,
e a vidência. Além de outras, há inclusive o chamado dom de curar, imposição de mãos, e curava algumas enfermidades. Por isso é que Jesus fez esse comentário a partir desse momento. Esse ato é cultuado de forma diferente do Espiritismo. Mas o ato em si é rigorosamente o mesmo. Por exemplo, entre os católicos existe hoje, de uns anos para cá, acho que foi, se não me engano, iniciado pelo padre Marcelo Rossi, a chamada renovação carismática. Carisma na Igreja Católica é o mesmo que mediunidade no Espiritismo. Só para vocês terem uma ideia, né? Não acontecem, durante as cerimônias que eles fazem, acontecem manifestações de espíritos. Nas igrejas protestantes tradicionais, existe o chamado profetismo, que é a mesma coisa que no Espiritismo é a mediunidade. Existe também nas igrejas evangélicas neopentecostais, daí o nome, pentecostais. É exatamente a mesma coisa. O neopentecostalismo, ou o pentecostalismo, é, na realidade, a mesma coisa que a mediunidade no Espiritismo. Eu assisti já por 2 vezes na internet, há pouco tempo atrás, uma médium na Mongólia, uma xamã da Mongólia, com uma manifestação espiritual bem nítida, aliás, muito próxima das manifestações que ocorrem na Umbanda. Tem nada a ver a Mongólia, o xamanismo com a Umbanda, mas próximo ao que acontece na Umbanda. Manifestação mediúnica, como acontece na Umbanda, como acontece no Candomblé. É só associando algumas religiões que cultuam. E já assisti também, certa vez, alguns anos atrás, uma manifestação, nitidamente uma manifestação mediúnica, numa tenda de beduínos muçulmanos no deserto do Saara. Então, a mediunidade, existe uma confusão que se faz a respeito disso. As pessoas acreditam que quando se fala em médium, falam em médium espírita. Isso é um erro. O Espiritismo não criou a mediunidade. O Kardec apenas deu o nome de médium a essa pessoa que é intermediário entre os espíritos e o mundo físico. Recebe a influência de um espírito e passa. Basicamente existem 3 tipos que são os mais comuns. A vidência, em que o médium vê e os espíritos que querem se mostrar, lógico. A psicografia, em que o médium recebe o ditado do espírito mentalmente e escreve lá numa caneta. Chico Xavier é um exemplo disso. E a psicofonia, que é uma das mais comuns, por incrível que pareça, das manifestações, vamos dizer assim, utilizáveis, uma das mais comuns é a psicofonia, onde o espírito assume o aparelho fonador do médium e fala o que ele quer, traz o recado que ele quer passar. Então, veja bem, existe muita confusão a respeito disso. As pessoas, quando falam em médium, pensam logo no espiritismo. Não, médium é uma característica, é uma faculdade da humanidade, de todo mundo, independentemente de estar ligado a uma religião, uma doutrina religiosa ou não. A mediunidade é uma faculdade ligada às pessoas que a recebem antes de encarnar, recebe como compromisso. Mediunidade é a ferramenta de trabalho. É uma ferramenta que a espiritualidade concede em uma determinada encarnação, não necessariamente em todas. Você pode ser médium nessa encarnação e não ser na próxima, e não ter sido na anterior. Não ter apresentado a mediunidade. Então, existe entre todos esses médios que eu falei, hoje existe o principal deles todos, porque na realidade é o que tem, que é o mais comum, que é o médium de idade o passista, que na fluidoterapia utiliza a sua imposição de mãos e transmite fluidos do corpo dele, do corpo físico, fluido vital, para o paciente,
ao mesmo tempo há um espírito trabalhando junto, não está incorporado ao médium, mas trabalhando junto com o médium, o espírito está aplicando também fluidos espirituais naquele paciente. Isso aqui é exatamente, trocando em miúdos, o trabalho do mediúnico. Eu descobri depois de um tempo, e eu, por exemplo, sou passista, fui passista, agora já não aplico mais passe, porque não tenho mais condição física para isso, eu não posso ficar em pé durante muito tempo, por causa de problema de da coluna. Mas fui passista durante um bom tempo, uns 10 anos pelo menos. Então, a minha primeira impressão é de que era um tipo de mediunidade menor, uma bobagem monstruosa que eu aprendi, que eu comecei a reconhecer depois que eu comecei a entender com mais clareza, depois que eu comecei a estudar com mais profundidade a doutrina espírita. Talvez, com certeza, o médium mais aproveitado numa casa espírita é o médium passista. É o médium que mais atua em todas as reuniões públicas, basicamente, em que tem passe. Todas as reuniões que tem passe, enquanto que o médium psicofônico, psicógrafo ou vidente trabalha em sessões privadas, não são em sessões públicas. Então, o médium que mais atuante numa casa espírita acaba sendo o médium passista, o que é ótimo, fundamentais para nós. Bom, esse dom de curar, ele fala basicamente no médium que aplica os fluidos dele para curar problemas do corpo físico ou do perispírito daquele paciente que está ali a receber o passe. E esse é o que Jesus deixa bem claro nesse evento de Pentecostes. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, aquilo que ele fazia. Limpai os leprosos, expeli os demônios, retirar os demônios, dai de graça o que de graça é receber. Isto é mediunidade. Você apenas educa a mediunidade, ela existe em você ou não. Ela é presente em você ou não, você apenas educa. Gratuitamente, os centros espíritas fazem isso. E não cobram nada. Então, você não tem razão alguma para cobrar por uma coisa que você não gastou nada para fazer. Ela é inerente a você. Então, não é justo que você cobre. Agora vamos para o segundo tema. O segundo tema fala das preces pagas. Ele diz assim, vamos ler o tema, porque a gente tem tempo para isso. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos. Isso está em Marcos, está em Lucas e semelhante em Marcos e em Mateus. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares, roupas compridas, muito elegantes, né? E gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Aí eu me liguei num fato. Devoram as casas das viúvas. Gente, quem é espírita conhece, porque já deve ter estudado o tema, uma passagem do Evangelho que fala do óbolo da viúva. Quem não conhece a história, né? Em que aparece uma viúva e coloca lá uma moedinha de 10 centavos, que era a única que ela tinha disponível, lá no gasofilácio, que é a caixa de esmolas das sinagogas, né? Enquanto que os escribas, os sacerdotes, aqueles proeminentes da doutrina judaica na época, usam roupas de luxo e colocavam moedas, né, em boa quantidade, para aparecer como bondoso junto ao público, né? Essa história da viúva eu estou comentando por uma razão. Ser viúva, estou falando da época de Jesus, ser viúva na época de Jesus era um desastre. Era raríssimo o caso de uma viúva que tinha, como Maria Madalena, que era viúva, não tinha filhos, mas em que herdou todo os valores, que o marido dela era rico. Era uma raridade aquilo. As viúvas, geralmente, quando os maridos morriam, primeiro o seguinte, na época de Jesus, todos os bens de um indivíduo que desencarnou, morreu, todos os bens iam para o primogênito. Primogênito quem era?
era o primeiro filho homem. As mulheres não tinham direito de primogenitura, não. Era o primeiro filho homem que o homem tinha, o filho mais velho. Se ele morresse, passava esse direito para o segundo filho. E assim sucessivamente. Existe um detalhe curioso: na época de Jesus, as mulheres eram tratadas com uma situação de inferioridade tão grande que chega a ser assustador. Vocês querem ver uma coisa? As mulheres que não podiam ter filhos, não podiam gerar filhos, eram absolutamente desprezadas pela população. Elas eram consideradas impuras, quase que consideradas impuras, porque se elas não podiam gerar filhos, não podiam gerar famílias, e as famílias eram grandes porque precisavam de ter aquela quantidade de pessoas para produzir na família. E se ela não tinha filhos, era um desastre. Sara é um exemplo disso. Sara entregou Agar, para quem conhece a história, para Abraão, para que ele pudesse gerar filhos com Agar, porque ela não tinha filhos, não podia gerar filhos. Isso é uma ideia. E existia uma lei, inclusive, no mundo judaico na época, que determinava que se a mulher não pudesse ter filhos, ela tinha que pegar uma sobrinha dela, filha de um dos irmãos ou de um dos cunhados, e dar para o marido, para que o marido pudesse produzir filhos. Era fundamental, né? Por causa dessa lei da primogenitura. E era muito comum, os filhos, às vezes era muito... Quando uma pessoa não tinha... Era pobre, marido pobre, o filho assumia tudo. E muitas das vezes as mulheres, as viúvas, ficavam na rua pedindo esmola para poder se alimentar. Era comum. Por isso, Jesus explicou no óbolo da viúva, porque era a única que não podia dar nada, deu a única coisa que tinha para dar. Uma moeda de 10 centavos. Muito para o pai, para Deus, aquela moedinha de 1 centavo, dada por aquela 10 centavos, dada por aquela viúva, tinha muito, extremamente mais valor, porque era aquilo verdadeira caridade. Aquilo que os escribas, os sacerdotes faziam para aparecer, colocando moedas de ouro dentro da caixa de esmolas, era só doação, não tinha realmente valor nenhum como caridade. A caridade era o que a viúva fez. Ele exemplificou isso porque ele sabia das situações que as viúvas na época passavam. Agora vamos lá para o tema, exatamente, especificamente o tema das chamadas preces pagas, que a gente está citando. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. O que ele quis dizer com isso? As viúvas, muitas das vezes, o pouco que tinham era tomado pelos sacerdotes que cobravam, né, para fazer preces e orações na sinagoga por aquela pessoa que morreu. E muitas das vezes as pessoas tinham que dar tudo. E esse tipo de atitude ainda existe. Agora já parece que já não existe mais, mas existiu durante muito tempo em nosso país. Pessoas que morriam o dono, morreu. Aliás, uma informação: a chamada lei da primogenitura existiu no Brasil até a época do Império. Era uma lei portuguesa que existia em Portugal e foi trazida para cá também. Durante um bom tempo existiu. Quando a família morria o chefe da família, ficava tudo para o primeiro filho. Então, era uma lei que era tradicional, era comum, era lei. Não podiam mudar isso, né? Então, essas preces pagas, eles devoravam o pouco que restava de bens da família para fazer essas orações, porque eram cobradas essas orações, né? Uma outra coisa curiosa que existia naquela época nas sinagogas, e a gente vai entrar daqui a pouco mais profundamente nesse tema, as pessoas tinham que pagar para que as orações fossem feitas, né? O comentário que eu fiz ainda há pouco foi o seguinte: a Igreja Católica no Brasil, por exemplo, detém a posse de fazendas, de prédios inteiros que foram doados pela família
para que fossem rezadas missas durante X anos em favor daquele pessoa que desencadeia, doava a fazenda inteira. Era comum acontecer isso. Não era tão raro assim, né? Então, isso era uma prática que já vem daquele tempo. Era uma prática que vem lá dos velhos tempos, essa prática de utilizar as orações, das chamadas orações pagas. Aí tem aqui um texto de Kardec que diz assim: a prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. Quem faz a prece e cobra para fazer a prece é um intermediário entre Deus e os homens, assalariado, recebendo dinheiro por isso. A prece se transforma então numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ainda tem isso também. Ora, das duas uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. E se forem necessárias muitas palavras, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Porque aquele que não pode pagar, então, se é por muitas palavras, então vou dizer só uma palavrinha e está acabado. Isso é uma falta de caridade, com certeza. E se uma palavra é suficiente, as demais também são inúteis. Então, como cobrá-las? Você não precisa dizer muitas. É uma prevaricação, né? Tem uma frase aqui que eu assinalei: Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido. Ele sabe se vai ser atendido o pedido dele. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade e de justiça que se solicita de sua misericórdia, subordinar isso a um determinado pagamento. Mesmo porque, se ele fizesse isso, o pagamento, não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. As preces pagas têm ainda um outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga automaticamente, na maioria das vezes, dispensado de orar por si mesmo, por aquele ente querido. Já paguei lá. Como as pessoas nos velhos tempos faziam nas igrejas, doavam uma casa, doavam uma fortuna para a igreja para que ela rezasse prece rezasse prece durante anos por aquela pessoa que morreu. Mas ela mesma não estava se preocupando com isso, né? A pessoa que estava indicando isso, solicitando isso. Dispensado com isso de orar por si mesmo, pois que considera-se a partir desse momento livre dessa obrigação. Desde que deu o seu dinheiro, ele está livre de orar ele mesmo pelo seu ente querido. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento daqueles que se interessam por eles. Nós sabemos a importância das preces, sobretudo por nossos irmãos desencarnados, nossos amigos, parentes, por todos. Porque aquelas preces, quando são ditas com fervor, com sinceridade, alcançam e aliviam os seus sofrimentos, se estiverem em sofrimento. Né? Mas qual pode ser o fervor daquela pessoa que paga um terceiro para orar por ele? Nenhum. E o fervor dele é medido pelo valor que ele paga. E qual é o fervor desse terceiro quando delega um mandato a outro, e este a outro, e assim, e passa para outro, e passa para outro, e passa para outro? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Agora vamos falar sobre um tema que eu me coloquei lá em cima, interessante, que tem a ver com a prece também. Que fala dos vendilhões do templo. Vocês conhecem a passagem dos vendilhões do templo, em que Jesus chegaram, como diz aqui, chegaram as esposas de Jerusalém, havendo entrado no templo, começou a lançar fora aqueles que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse imóvel algum pelo templo. E eles ensinavam dizendo: porventura não está escrito que em minha casa será chamada casa de oração entre todas as pessoas? E vós, tendo feito dela um covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes, não gostaram nem um pouco. E os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder. Como é que eles iam alcançar Jesus? Porque Jesus estava atrapalhando a vida deles, né, nesse caso.
porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Veja bem, isso é um fato com certeza conhecido. Olha só, completando. Jesus, antes da gente passar depois para outro tema, eu tenho outra coisa para falar sobre esse tema. Jesus expulsou os vendedores de templo e assim condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que fosse. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada por isso. Veja bem, esses vendilhões do templo, eu não posso perder de vista e comentar com vocês. As barracas que ficavam na entrada do templo de Jerusalém ficavam no átrio dos gentios, né? Átrio dos gentios era onde ficavam as pessoas que não eram judias, né? Naquele tempo havia uma divisão, só os homens entravam no templo e tinham um local específico. As mulheres tinham um local separado, não podiam ficar juntos, ficavam em local separado. E os gentios, as pessoas que não eram judeus, não podiam entrar no templo, ficavam naquele pátio, chamado Átrio dos Gentios. Ali haviam as barracas, vendiam pombas, sobretudo pombas. Vendiam pombas e outros animais que iam ser sacrificados, cordeiro, bodes, né? Daí o nome bode expiatório. Lembra? Vocês conhecem, fulano foi bode expiatório, ou seja, pagou por um crime que não cometeu. O que significa isso? Esses animais eram, não saberia definir quais eram os pecados que necessitava do abate de um bode ou de um cordeiro. Devia ser um pecado mais forte, vamos dizer assim, mais grave. Mas as pessoas que isso era a norma entre os sacerdotes judeus, nas sinagogas também era assim. Se cometesse um erro grave, alguma coisa muito séria, eles tinham que ir lá no templo, levar um determinado animal. A pomba era comum, mas os carneiros e as cabras também eram comum. De acordo com o ato, o erro cometido, com o pecado cometido, você tinha que levar um determinado animal e um determinado valor em dinheiro. Moeda judia. Não podia entrar no templo moeda romana. A moeda romana, os denários, os talentos e os denários é que circulavam no comércio, no mundo judaico. Mas aquela moeda não podia entrar no templo porque ela tinha a efígie, o desenho do rosto do imperador da vez, né? E era proibido imagens dentro do templo. Então, os sacerdotes, porque com certeza não eram aqueles escribas e os sacerdotes do templo que eram donos das barracas que trocavam as moedas, com certeza. E, de repente, até talvez uma das barracas que vendiam animais. Esses animais entravam no templo, eram sacrificados e eram consumidos pelos trabalhadores do templo. Isso era outra rotina comum, né? Tirava-se o sangue, extraía todo o sangue e eram consumidos para não perder. Não era doado para ninguém, não. E as moedas eram trocadas nas barracas, né? Você tinha que trocar, você levava, sei lá, você precisava de um determinado valor, que valia 5 denários, tinha que levar 5 denários, pegava aquela moeda judia que valia 5 denários, que valia os 5 denários, e era só aquela que você podia entregar no templo. Isso era comum. Então, aí o bode expiatório é uma coisa que está aqui hoje. O que era? Era aquele bode, ou carneiro, que era entregue para pagar o teu pecado, pagar o teu erro. Ele era que era expiar, e ia expiar aquele pecado por você. Você entregava o bode, o carneiro, que fosse, a pomba, e mais um valor, e pronto, você já estava livre para cometer outros, liberado sem nenhum problema, entende? E aquilo sanava o seu problema com relação à sua dívida com a espiritualidade. Nós sabemos que, na realidade, não é assim que a coisa funciona, na verdade, né? Mas isso é só para explicar esse problema das peças pagas que estão aí, né? E dos vendilhões do templo que estão aí até hoje funcionando conosco. Agora vamos para o tema que fala mediunidade gratuita. Ai, Deus, a internet.
Olha, é duro de se ouvir isso. Aqui tem, eu vou ler o tema todo, porque depois eu volto para esse comentário que eu pretendo fazer. O item 7 diz assim: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade. Mediunidade está na Terra desde que o ser humano tem o livre-arbítrio. Já existe a mediunidade. Os apóstolos também tinham essa mediunidade. Então os médiuns modernos receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, para eles ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam das suas ideias, nem das suas pesquisas, nem qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Por isso é que os médiuns espíritas que escrevem, que psicografam livros, que imprimem os livros, não vendem os livros. Chico é um dos maiores exemplos, mas não é o Chico sozinho. Divaldo, todos os outros. Todos aqueles valores são utilizados para caridade, através da FEB. Só quem tem os direitos autorais dos livros, por exemplo, de Chico Xavier, dizem que Chico Xavier, se recebesse os direitos autorais e utilizasse, a fortuna dele chegaria em 35 a 40 milhões de dólares. Pela quantidade de livros que ele psicografou e que foram comercializados pela FEB e utilizados básica e exclusivamente para a caridade, que é o que a FEB faz. E o Chico não recebeu um centavo daquilo. Né? Não só o Chico. Tem um monte de médiuns que fazem a mesma coisa, mesmo processo. Então, nem qualquer espécie de seu trabalho pessoal entra isso. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé porque eu não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho da afeição daqueles por quem choro, porque eu sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, de forma nenhuma, e se encontra em toda parte, independentemente, como eu disse, de religião. Não tem nada a ver com a religião, a mediunidade. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanto possessão. Chico dizia: o telefone só toca de lá para cá, não adianta eu pedir a presença numa reunião de um determinado espírito, que provavelmente eu vou receber um outro espírito se passando por aquele que eu pedi. Os espíritos não estão à nossa disposição para se apresentar quando a gente precisa. Não é assim. Ele se apresenta quando é necessário e quando ele pode. Cuidado. Às vezes eu gostaria muito de receber uma mensagem da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu sou o último da minha família. Gostaria muito, mas será que eles têm condição de passar essa mensagem? Eu não sei. Não conheço a condição espiritual desses meus parentes. Não tenho a menor ideia. Muitas das vezes a gente roga o auxílio para nossa mãe e ela fica lá sofrendo do outro lado, porque não consegue nos ajudar, porque ela não tem condições para isso. E sofre por isso. Então, o que eles estão passando aqui é isso. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa natureza, dessa maneira, mas quem poderia garantir a sinceridade aquilo que eu falei antes, a sinceridade dessa apresentação desse espírito? Será que é aquele que eu exatamente pedi? Os espíritos levianos mentirosos e espertos e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados. Né?
aqueles espíritos brincalhões, ele está chamando por Bezerra de Menezes, eu vou me apresentar hoje aqui, sou Bezerra. E você não tem como julgar. Se você analisar com critério as informações que o espírito está passando, você pode saber se ele é exatamente aquele quem você pediu ou se é um espírito que está ali para te enganar. Pela árvore se conhece o fruto, com certeza. Aliás, desculpa, pelo fruto se conhece a árvore. A informação que ele passar para você, se não for uma informação bem clara com relação àquele espírito que você está pedindo, você pode definir que não era aquele espírito. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade de bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material naquilo. É a primeira condição. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, no que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores de sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Amigo, nós conhecemos no nosso dia a dia quantos médiuns o espírito do Dr. Fritz utilizou. O primeiro deles foi Zé Arigó, depois teve um outro que morreu também, e por fim teve um engenheiro, se não me engano, antes teve uma outra pessoa. Teve um engenheiro que acabou desvirtuando o trabalho e perdeu aquela mediunidade. Todo mundo conhece essa história, né? Ele começou a cobrar por aquilo, aí no alto aquele bons espíritos que trabalhavam com ele junto com o Dr. Fritz, espírito, se afastaram dele. E outros assumiram o lugar. Até que a partir de um determinado momento, nem aqueles outros conseguem mais dar passividade através daquela pessoa, porque ele perde aquela capacidade. É o que eles estão dizendo aqui. Existe ainda uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade, a faculdade mediúnica, essencialmente instável, não é sempre exato, da mesma capacidade, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa, que de repente você pode perder aquela mediunidade, ser retirada de você de acordo com o que você estiver fazendo para utilizar-se dela. Ela seria, portanto, para o seu explorador um campo inteiramente incerto. Esse último médium do Dr. Fritz, que foi um engenheiro, que fazia curas através de Dr. Fritz, do espírito do Dr. Fritz, também é um exemplo disso. Bem diversas, é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo torna-se uma verdadeira propriedade, do qual é naturalmente lícito tirar proveito. Por exemplo, um médico que estudou 5 anos de medicina pode cobrar pelo trabalho dele, porque ele estudou para isso, gastou. Médico, não é só um médico não, qualquer profissional que estudou, mas um médium não. O médium não estudou isso, ele é um dom que ele recebeu. Ele não tem o direito de cobrar por uma coisa que ele não gastou um centavo para conseguir alcançar. Não fez esforço algum para alcançar. A mediunidade, porém, não é nenhuma arte, nenhuma habilidade. Por isso não pode ser profissionalizada. Sob hipótese nenhuma pode ser profissionalizada. Antes de encerrar, deixa eu fazer um comentário que é sobre essa chamada mediunidade gratuita. Eu fico triste quando eu vejo na internet anúncios, quando às vezes eu abro aqui no computador a minha página no YouTube para poder participar das nossas reuniões através do YouTube. Então, anúncio de médiuns espíritas
dizendo-se médium, espírita e tal, dando o valor que cobra, que vai cobrar. Isso não existe. Só na internet existe médium espírita cobrando. Médium espírita nunca cobra nada. Ele é um médium. Ele pode até ter conhecimento da doutrina espírita. Mas eu acho, na minha opinião, eu acho aquilo terror. O jeito de se intitular médium espírita e cobrar, sabendo que no espiritismo não se cobra absolutamente nada pelo uso da mediunidade. Nada. Nenhum médium espírita que estudou e que é realmente um espírita praticante, um trabalhador espírita, cobra, mesmo que seja através da internet, seja do que for, cobra qualquer valor para o uso da sua mediunidade. Então, como disse, a mediunidade na doutrina espírita, ela é essencialmente gratuita, não se cobra nada. Se alguém disser que é um médium espírita, for cobrar alguma coisa para você, não aceite. Desiste e procure uma casa espírita para tentar tratar do seu problema, receber a assistência que você precisa. Eu acho que nós conseguimos, espero que tenha conseguido definir todo o tema que nos foi passado, que é discutindo a mediunidade. Eu agradeço a atenção de todos. E ficamos por aqui desejando que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus, que nos envolve certamente, permaneça com todos. Uma boa noite. Meus irmãos, ao encerrarmos o nosso estudo dessa noite, torno a vocês solicitando ao nosso Pai de misericórdia que permita que possamos manter conosco essa paz que nos envolve, esse amor que recebemos, e que possamos utilizarmos desses ensinamentos que recebemos nessa noite no nosso dia a dia de forma mais intensa possível. É a nossa responsabilidade fazer isso, e por isso nós agradecemos pela presença da espiritualidade em nossa casa, nesse encontro, nessa noite. Nós agradecemos profundamente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos foi concedida também desse estudo, e rogamos que essa paz e esse amor que nos envolve permaneça todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Desespero que eu levo.